Alexandre Velilla, apresentador do Conexões Poderosas no Batalha das Startups, empresário, CEO e investidor de startups. Foi eleito em 2020 Profissional do Ano pela ANEFAC. Conexões Poderosas. Oferecimento TAS Consultoria. Consultoria e auditoria especializada nas áreas contábil, empresarial, tributária, trabalhista e previdenciária. Concentre-se no que é fundamental para o sucesso do seu negócio. TAS Consultoria. Nosso foco é o seu crescimento. E Construtora Quest. A compra do imóvel é uma das maiores decisões da vida de uma pessoa. 2.000 unidades habitacionais em diversas cidades da região metropolitana de Curitiba. Conforto, segurança e satisfação a seus clientes. Nascemos para realizar o sonho da casa própria. E começamos agora mais um Conexão Poderosa. E diretamente de Portugal, onde inicia uma série incrível de bate-papos com expoentes e personalidades do ecossistema português relacionados a empreendedorismo e inovação. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber meu querido amigo Thiago Barelli. Thiago, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Alexandre? Muito bem-vindo você aqui na nossa casa para falar sobre empreendedorismo e inovação. É sempre um prazer falar com você e com o pessoal do Brasil. Poxa, muito obrigado, Thiago. Você, especialista em direito empresarial, especialista em direito de startups. Mas antes de falar disso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a tua carreira. Lembra e compartilha com o pessoal lá de casa o que te inspirou a militar nessa área e como que isso tudo culminou com a abertura de 3 filiais aqui em Portugal, é isso mesmo? Isso mesmo, 3 filiais, uma em Lisboa, uma em Torres Vedras, agora no Porto. Bom, a minha carreira começou como qualquer advogado, padrão, livros, faculdade. Fiz minha formação no Brasil e surgiu uma oportunidade, quando eu já era advogado no Brasil, de vir a Portugal fazer meu mestrado. Não conhecia o ecossistema, não conhecia Portugal, só que coincidiu que eu vi bem no ano em que começou o Web Summit, que é um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, onde eu me encantei e eu saí da caixinha. Eu consegui ver, além dos livros, e ver que existia um direito muito mais inovador. Foi quando eu comecei a me especializar, comecei a fazer cursos de especialização em direito para startups, comecei a atuar com startups e cada vez mais me inseri no ecossistema. Nós abrimos a nossa primeira filial em Lisboa, começamos a atuar, saímos um pouco do padrão, que são brasileiros atuando apenas para brasileiros, começamos a atuar com empresas portuguesas, startups portuguesas, suíças, francesas, e aí tudo começou. Abrimos o nosso segundo hub em Torres Vedras, onde nós focamos muito mais na inovação dos nossos serviços, então nossos programas de inovação do escritório são todos aperfeiçoados em Torres Vedras. E agora, esse ano, você está sendo aí o primeiro a conhecer onde será o escritório do Porto, a 3ª filial, onde nós vamos sediar a cidade do Porto, uma cidade que está fomentando o ecossistema, está fomentando a inovação. Nada mais justo do que nós, como advogados da área de inovação, estarmos aqui e ajudarmos no ecossistema. Parabéns, o escritório é lindo. Ainda mais porque você é meu conterrâneo do ABC, é isso mesmo, né? Exatamente. Você fez a faculdade de São Bernardo? Isso, eu me formei na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, vivi no ABC antes de me mudar para Portugal. Ainda fico no ABC quando vou ao Brasil, já estou em Portugal há algum tempo, mas quando vou, o ABC ainda é minha casa. Perfeito, e a sua matriz em São Paulo? E conta um pouquinho da abrangência dos trabalhos do teu escritório. Bom, nós somos um escritório focado no desenvolvimento de empresas. Então, nós temos a nossa matriz no Brasil, que fica na Vila Olímpia, em São Paulo, onde o meu sócio fica à frente. Nós temos as 3 unidades cá em Portugal, todas elas voltadas ao desenvolvimento de empresas. A gente tenta fugir do padrão, então nós tentamos pensar com a cabeça do empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, ele tem um óbice no próprio advogado. Ele tem uma ideia genial, um sonho, né? Eu sempre falo que todo projeto, toda empresa é um sonho. E o nosso papel no ecossistema é facilitar esse sonho, não atrapalhar. Eu vejo muito advogado dando parecer negativo para o Uber falando que era proibido. Então é isso que a gente faz. O nosso escritório é voltado em arranjar uma forma daquele negócio prosperar, do negócio crescer e ser desenvolvido da melhor maneira possível. Olha que bacana essa dica que o Thiago acaba de passar para a gente. Primeiro, a gente tem que estar na cabeça do empreendedor, tem que pensar como ele pensa, entender toda a linha de raciocínio do empreendedor.
E do nosso lado, enquanto consultores, prestadores de serviços, suporte, todo esse cabedal de serviços para as empresas, empreendedores, inovação, tecnologia, startups, a gente precisa facilitar a vida disso e de todos para que todo esse ecossistema prospere, inclusive você. Thiago, você com 3 filiais aqui em Porto, a matriz em São Paulo, mas nem tudo foram flores, certo? Foram um trabalho árduo aí. Conta um pouquinho dos seus desafios e que, na tua avaliação, foi importante para superá-los e você ter esse sucesso todo hoje. Bom, os desafios são muitos, assim. Quando nós saímos da faculdade de Direito no Brasil, infelizmente, nós temos uma mentalidade no Brasil muito pouco empreendedora. Então, nós saímos da faculdade não voltados a empreender e ter o próprio escritório. Esse foi o primeiro desafio, ter a mentalidade de empreendedor. Vir a Portugal foi um desafio muito maior. Nós falamos o português, mas um português diferente. É difícil superar os preconceitos que nós mesmos temos de não sermos capazes de desenvolver um negócio em Portugal, mas com muita luta, muita conversa, muito estudo, cada barreira vai caindo. A primeira barreira é interna, é o nosso pensamento, é a gente pensar fora da caixinha. Começar a empreender jovem, você tem a ideia de que ninguém vai te contratar, você acha que qualquer um pode ter o seu serviço a qualquer preço, você não consegue valorizar o seu serviço, valorar o seu serviço. Então, essas barreiras foram sendo quebradas ao longo do tempo, com confiança, com muito serviço e, claro, com a ajuda de parceiros e profissionais das mais diversas áreas. Com o tempo, nós perdemos aquela arrogância de achar que sabemos tudo e temos, sim, a humildade de pedir ajuda para pessoas que cada um na sua, para que a gente cresça junto, ninguém quer crescer sozinho. Por isso que é o conceito das startups do ecossistema. O ecossistema é exatamente isso, todo mundo na sua área crescendo junto, e isso ajuda a superar os desafios. O que eu digo sempre, que eu ouço muito mas em Portugal há preconceito com brasileiros, em Portugal não se contrata brasileiros. Olha, isso não é verdade. O brasileiro tem que estar preparado, tem que estar pronto para ser contratado. Não adianta um brasileiro vir aqui, querer empreender em Portugal e não falar inglês. Portugal é o único país da União Europeia que fala o português, então você tem que se comunicar com o resto da Europa. Então são essas barreiras que a gente sugere que as pessoas tenham em mente e que venham com a mente aberta de que estamos internacionalizando, temos que conhecer a cultura de onde estamos indo. Eu concordo muito com o Thiago. Como vocês sabem, eu sempre digo que, para mim, o sucesso ele é o resultado do binômio trabalho árduo e muito estudo. É assim que a gente vai ter sucesso e é assim que a gente supera os desafios na nossa carreira e na nossa trajetória profissional e pessoal. Thiago, você aqui com 3 unidades em Portugal, conta para o pessoal de casa como empreender aqui em Portugal. Quais são ou qual deveria ser o primeiro passo para quem está lá em casa e pensa em abrir a sua unidade aqui em Portugal e pensa em internacionalizar a sua marca, produto ou empresa? Bom, o primeiro passo de toda empresa, seja a constituição dela no Brasil ou a vinda em alguma internacionalização, é o planejamento. Então, primeiro de tudo é conhecer os fatores que nós chamamos de macroambientais, da onde está querendo ir. Então, se eu estou indo para Portugal, eu preciso conhecer a cultura, eu preciso saber, dentro do meu ramo de atividade, o que o português espera que eu faça. É muito trabalho, contratação de pessoas qualificadas de todas as áreas e de pessoas que estejam aqui. Nós temos a tendência de procurar o mais fácil, ou que aparece primeiro no Google. Não, venha para Portugal, conheça o ecossistema, contrate profissionais que estão aqui, que efetivamente atuam aqui em Portugal e tenham um plano de negócio sólido, algo que seja feito a 4, 6, 8 mãos com os profissionais qualificados. Isso vai facilitar o processo. Não achem que um investimento num consultor, num contabilista, num advogado é perda de dinheiro. Na verdade é isso, é investimento. Você está internacionalizando o seu negócio. Passo a passo, ninguém fica rico da noite para o dia. É um sistema de muita perseverança. É entender que você está começando a sua trajetória na Europa. Portugal é a entrada dos brasileiros, é o ambiente que eu entendo ser o mais fácil para começar a empreender na Europa. Só que tem que vir estruturado. Vindo estruturado, meio caminho andado, e aí é só expandir o seu negócio, usar a sua mentalidade, e a criatividade do brasileiro não se encontra em lugar nenhum do mundo.
Não, e é muito isso, né? As pessoas, elas erroneamente classificam esse tipo de gasto como despesa, né? Gasto com consultores, com profissionais para estruturar business plan, estruturar a ideia, o planejamento, a abertura da empresa, mas na verdade é um investimento e um dos melhores investimentos que a pessoa deveria ter, né? Exatamente isso. A pessoa tem que ter em mente que cada um na sua, todos fazem o melhor. Quando eu procuro algo muito mais barato, muito fora da realidade, eu também vou ter um serviço provavelmente pior. E às vezes uma coisa que era um caminho simples acaba se tornando um caminho muito complexo e quando você percebe, fica mais caro consertar do que fazer. Então, Portugal ele é muito mais simples de você empreender do que o Brasil. Nós não temos 8 tributos indiretos, né? Nós não temos ICMS, ISS, PIS, COFINS, nós temos o IVA. Então, assim, com pessoas certas e com investimento em pessoas, eu acho que é a tendência do milênio, é o investimento em pessoas, profissionais bons. Isso vai ajudar. E é a mentalidade disso. Quem quer empreender tem que saber o momento de investir e o momento de retirar. Perfeito. Thiago, você é um dos nossos mentores lá no Inova Hub, a aceleradora aqui do Grupo Inovapar, que detém inclusive, né, o Batalha das Startups. Conta um pouquinho, né, e você como mentor, você está tanto na área jurídica quanto na área de internacionalização lá no Hub. Conta um pouquinho desse desafio lá na aceleradora. Esse é um desafio prazeroso que eu tive. Eu tenho o prazer de ser o advogado responsável pela internacionalização do Inova, da Batalha das Startups, e também tenho o prazer de ser o mentor no Batalha das Startups para as startups. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso. A nossa mentoria ela parte do princípio de conscientizar os empresários da nossa importância, da importância de um profissional que saiba fazer a internacionalização, que saiba fazer a constituição da sua empresa fora, onde buscar recursos. A maioria dos brasileiros não sabe, mas a União Europeia tem fundos comunitários em que os valores são investidos em empresas. Portugal tem 12 bilhões de euros, 12 mil milhões, como os portugueses dizem, voltados para pequenas e médias, para empresas, para startups, para ideias inovadoras. E muitas vezes os brasileiros não sabem, não vêm buscar, tentam investir da forma correta, tentam replicar apenas o negócio que aconteceu no Brasil e em Portugal, sem considerar os fatores macroambientais. Então, o nosso papel na mentoria das startups que estão lá na aceleradora é justamente conscientizá-los e mostrar o caminho das pedras para que eles tenham sucesso aqui. O sucesso deles é o nosso sucesso. Todo consultor tem um sucesso quando a empresa que ele presta a consultoria também cresceu. Verdade. Thiago, infelizmente a gente está chegando aqui no final desse bate-papo incrível, falando desse tema tão bacana que é a internacionalização das startups, né, do Brasil para o mundo, e a gente pensando muito, né, que esse mundo ele começa em Portugal. A gente tem a língua como um fator comum e Portugal é um país que recebe muito bem os brasileiros, né? Eu acho que existem também, né, como você citou, algumas lendas, mas essas lendas são lendas e são inverídicas. Sim. Mas eu queria que você, o pessoal lá de casa que nos assiste agora, que você compartilhasse uma dica para aquele empreendedor que ainda está relutante em internacionalizar sua marca, o seu produto ou sua empresa. Bom, o empreendedor que pensa em internacionalizar, mas às vezes dá medo. Medo sempre dá, empreender dá medo. Então, a minha dica principal venha, conheça o Hub de Inovação, conheça Portugal, não só as belezas naturais, não só a gastronomia, que é fantástica, mas conheça a estrutura que Portugal está montando para o empreendedorismo. Nós brasileiros temos o grato prazer de estarmos próximo da cultura portuguesa. O português, ele é um irmão e nós temos uma facilidade em trazer o nosso negócio para a Europa por Portugal. Então, o que eu recomendo? Conheça o ecossistema português, venha aqui a Porto, vá a Lisboa, vá a cada município que tem a sua própria incubadora e conheça o que se está fomentando, o que se tem de investimento para trazer a empresa. Você vai perceber que é muito mais fácil empreender aqui do que no Brasil. E vocês vão com certeza internacionalizar e vai ser ótimo para todo mundo. E Portugal tem feito um trabalho extraordinário em criar um ecossistema robusto de
para as startups de inovação, né? Exatamente. E a maioria é público. O ecossistema português, ele se diferencia muito do brasileiro nisso. As incubadoras, elas são públicas, elas têm realmente o objetivo de fomentar a região. Elas não têm aquela natureza privada e elas não pegam equity. Dificilmente você vai ver uma incubadora aqui que vai pedir equity, vai pedir alguma coisa. Então, é uma oportunidade. Você tem espaços incríveis, feitos super novos. Então, venham, conheçam, vão ser recebidos por todas as incubadoras e com certeza, a partir do momento que você vier para Portugal a primeira vez com o ar de empreendedor, você não volta mais. Isso aí, Thiago, muito obrigado por ter participado aqui do Conexão Poderosa, obrigado por receber no escritório lindo de vocês, muito sucesso aqui e para nós, como você citou, você aqui é o responsável pela internacionalização do Batalha das Startups. Te encontro lá no Brasil, no Inova Hub. Combinado, Alexandre. Muito obrigado. Sempre é bem-vindo você e todo mundo que queira conhecer Porto, conhecer Portugal, conhecer Lisboa e tudo que esse país tem a oferecer. Obrigado. E esse foi mais um Conexão Poderosa, e diretamente aqui da cidade do Porto, em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nos nossos canais do YouTube. Te aguardo no próximo episódio, segundas às sextas-feiras, às 19h40, na Record News TV. Conexões Poderosas. Oferecimento TAS Consultoria. Nosso foco é o seu crescimento. E Construtora Quest. Nascemos para realizar o sonho da casa própria.